prazer aqui estar com vocês, os irmãos e irmãs. Sou o Rodrigo, sou coordenador da ABP no ABC Paulista, fui coordenador da ABP na nossa região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, cargo que agora o Derek ocupa, e vou estar conduzindo esse nosso primeiro momento em que nós vamos ter uma conversa com o pastor Bernardo sobre um dos livros que ele publicou recentemente. Mas primeiro vou fazer uma breve apresentação, ele pode até se apresentar melhor, depois ao passar a palavra. O pastor Bernardo, ele é mestre em divindade pelo Seminário Servo de Cristo, mestre em Novo Testamento pelo Regent College e PhD em Linguagem, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo. Ele é professor no Seminário Servo de Cristo em São Paulo e também pastor na Igreja Presbiteriana do Caminho, também em São Paulo. É um prazer estar aqui com ele. Ele já tem feito também, participou de outro evento com a gente, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, no caso, em janeiro, no Instituto de Preparação de Líderes, onde ele falou um pouco de outro livro que ele publicou, O Enredo da Salvação. E hoje a gente vai estar falando um pouco desse livro, né? Trabalho, Propósito e Descanso, a visão bíblica de Shalom, chamado Cristão Hoje. A gente vai ter uma conversa, creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas. Pastor Bernardo, se quiser fazer alguma apresentação mais breve de você também, fique à vontade agora. E depois eu vou seguindo para algumas perguntas, né, voltadas para o livro. E quem quiser fazer perguntas por chat, ou então quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta durante a conversa, fica à vontade. Também vamos ter um momento ao final, aberto assim, mas livre para perguntas. Então, fiquem à vontade, gente. Desfrutem desse momento de bate-papo. O nosso mestre, doutor Bernardo, show. Aqui. Pastor. Oi, gente, bom dia, graça e paz de Jesus. Alegria enorme estar aqui com vocês. Eu não sou muito bom de memória, assim, eu consigo reconhecer rostos de vez em quando, mas nomes eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu sei que no ano passado ou no começo desse ano, em janeiro, eu não lembro mais agora, falando em memória falha, né, eu tive com vocês naquele sítio lá, né, não sei quantos aqui estavam lá também, mas alegria enorme poder estar junto falando desse assunto que é tão importante, né, mas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com ele. Mas agradeço demais o convite, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês de novo. Sim, eu que agradeço pela sua disponibilidade. Então, começando a falar com o livro, né, é um livro que ele vai tratar muito sobre justamente esses 3 pontos, né, do nosso chamado, trabalho, propósito e descanso, e também da dificuldade que temos de conciliá-los e também de muitas vezes visões erradas que temos dele. Mas primeiro, eu queria perguntar, pastor, qual foi a ideia para o surgimento do livro? Faz-nos um pouco de como ele surgiu, considerando sua caminhada. Uhum. Então, o assunto em questão sempre foi um tema que me deixava inquieto por conta da necessidade que eu encontrava no contexto onde eu ministrava, né? Então, a gente não se dá conta disso, né? Mas 99% das pessoas com quem a gente interage aos domingos, por exemplo, na igreja, no ministério pastoral, são profissionais, né? São pessoas que não estão envolvidas diretamente no ministério. É gente que precisa pegar o ônibus cedo de manhã na segunda-feira e bater o cartão e aturar chatice de chefe, exigências e metas e pressões do trabalho, né? E muitas vezes eu comecei a reparar que muitas vezes a mensagem que era pregada nos púlpitos tinha muito mais um impacto subjetivo ou sentimental, ou às vezes até a intenção de despertar um interesse na chamada obra de Deus, entre aspas, nos termos ministeriais, né?
do que em equipar as pessoas de fato, ajudar as pessoas a entenderem como é que elas podem enfrentar a segunda-feira, que na verdade é a atividade que mais ocupa as pessoas, os cristãos de modo geral, né? Então, como que elas poderiam encarar as suas atividades diárias por uma perspectiva bíblica, né? E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que existe uma literatura muito boa, inclusive, que eu tenho dívida, né? Na verdade, muita coisa que eu construo nesse livro já existe, não é nada muito novo, né? E tem uma literatura aí relativamente vasta nesse assunto, ou pelo menos tem surgido isso por conta de uma conscientização recente na igreja evangélica, de modo geral, sobre a importância do trabalho, né, como expressão da nossa fé cristã. Só que eu comecei a reparar também que nessa literatura o tema do trabalho era abordado muito em termos de profissão, né? E, de fato, é uma abordagem necessária, importante, mas que não esgota, né? Que deixa algumas questões de lado, como, por exemplo, o trabalho não remunerado, que a gente não tem costume de chamar de trabalho. E aí eu resolvi pregar uma série de sermões lá na minha igreja, porque muita gente tinha essa crise, sabe? De, puxa, como é que eu integro a minha fé ao trabalho? Mas como é que eu entendo também aquelas muitas atividades que a gente não ganha salário por elas, mas que, não obstante, tomam muito tempo da gente, né? Será que isso é algo que deve ser encarado como trabalho também? Enfim. E aí eu preguei uma série de sermões, algumas séries, na verdade, né? Prestando atenção, focando nessa questão de como a Bíblia nos apresenta a questão do trabalho, né? E aí eu fui convidado para ensinar um curso lá no projeto Vocatio, né, do pastor Ricardo Barbosa, lá da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá de Brasília, sobre a teologia bíblica do trabalho. Então isso ensejou aí, deu oportunidade para eu organizar um pouco algumas ideias e alguns pontos que a narrativa bíblica como um todo nos apresenta sobre a questão. E aí, no final, a coisa virou um livro, né? Eu estava conversando com o editor da Mundo Cristão e mandei os rascunhos para ele deu uma organizada e a coisa se tornou isso aí que vocês estão vendo, né? Mas tudo isso partiu de uma inquietação sobre a necessidade, né, de a gente entender melhor, não somente como a nossa fé cristã deve ser encarnada ou deve ser expressa no ambiente de trabalho, mas também quanto a uma questão um pouco mais fundamental, que é o que é trabalho à luz da Bíblia, né? E aí eu tento definir isso à luz de alguns textos bíblicos em termos de produção de shalom, né? E aí a minha intenção é dar uma percepção um pouco mais amplificada, né? Ou ampliada, né, do significado de trabalho para nós que somos cristãos. Legal. Sim, deu para perceber bem, principalmente na introdução, esses dilemas, né, que a gente vê no dia a dia, até essa questão que você fala em como encarar, né, o trabalho não remunerado. Eu percebo isso na minha própria vida, porque eu estou fazendo doutorado, então na carreira acadêmica você não tem um vínculo empregatício oficial, então é meio que um limbo, né, ali. Você é só estudante, você não trabalha, né, na percepção das pessoas. Sim, às vezes pergunto se você trabalha além de fazer, né, o curso, e não percebem que é um trabalho de fato. Como dá trabalho, e como dá trabalho. Bastante. Então, às vezes por causa dessas questões, né, da nossa sociedade, a gente não enxerga, né, de fato, aquilo que a gente está vivendo e que muitas vezes está cheio de erros. E aproveito, né, falando dessa questão, que muitos cristãos, eles têm, né, a sua visão moldada mais por padrões da sociedade, porque pelos valores da palavra. E pergunto se você passou por esses dilemas na sua vida, você pessoalmente, como o livro pode ajudar quem passa por isso. Já passei por esses dilemas. Aliás, um outro componente aí do que motivou
a escrita desse livro foi a minha própria trajetória pessoal de fé, né? Eu não nasci num berço evangélico, me converti ali na minha fase adulta já, enquanto eu já estava inserido no mercado de trabalho, né, no mercado profissional. E aí eu me lembro que quando eu me converti, o contexto onde isso aconteceu era um contexto bastante... deixa eu tentar ser gentil, né, para não ser deselegante, mas era um contexto que entendia a vida de forma muito fragmentada, assim, muito compartimentalizada, né? Então, a obra de Deus, né, o servir ao Senhor, tinha a ver com você largar tudo e ser missionário, fazer sua mochila e ir para a África, ou ir morar na rua com os andarilhos, com os pobres, com os moradores de rua, era você se dedicar àquilo que hoje a gente chama de obra ministerial, né? Enquanto que o trabalho era visto como, sim, uma coisa que você faz para a glória de Deus, mas basicamente o objetivo de você trabalhar é você ganhar dinheiro para poder ofertar na obra missionária ou no ministério, né? Então, é uma visão muito comum, que muitos ainda têm hoje, né? Então, eu trabalhava numa agência de publicidade quando eu me converti, e daquele momento da minha conversão em diante, eu passei a enxergar o meu trabalho como algo assim, isso aqui é do mal, porque está no caminho entre a minha vida e o chamado que Deus tem para mim, né? Então eu passei a ter uma relação de inimizade até com o meu trabalho, sabe? Foi uma coisa até irônica, paradoxal, né? E aí eu vivi com essa percepção, com esse entendimento, por um bom tempo, na verdade, né? Porque eu transitei nesse contexto que tinha essa visão teológica sobre o trabalho por algum tempo, até que o que aconteceu foi que eu fui para o Canadá fazer meu mestrado no Regent, e ali eu tive que trabalhar para poder pagar meus estudos, e ali eu tive aulas com professores que tinham uma percepção um tanto diferente, e mais bíblica, né, no caso, e aí eu pude entender essa relação do trabalho com a minha fé, e que o trabalho também é algo importante, né? Ou seja, olha, até o meu vocabulário, né, denuncia essa maneira ainda muito antiquada, muito ultrapassada de ver, né? Quando eu digo que quando eu fui para o Canadá eu tive que trabalhar, como se eu não trabalhasse antes, né? Mas nesse sentido eu tive que, além de me dedicar aos estudos ali, eu precisei arrumar um emprego, assim, que me pagasse um salário fora dos meus estudos, né? E ali essa divisão foi dissipada, eu comecei a entender que tudo pertence a esse guarda-chuva mais amplo, que é a vocação que eu tenho como ser humano de produzir ordem, de produzir shalom, de estender o domínio de Deus em tudo aquilo que eu faço, na verdade, dentro de casa, no meu emprego, na minha profissão, na igreja, no caminho para esses lugares, enfim. Então tem sim um componente autobiográfico nesse livro, com certeza, né? E aí eu espero que os leitores se identifiquem também e possam encontrar, não todas, obviamente, eu não sou pretensioso assim, de achar que vai resolver todas as questões, né, mas pelo menos uma ou outra que possa ajudar a responder aí. Posso dizer que é muito bom mesmo. E realmente é um dilema que são barreiras que vão ser quebradas aos poucos, mas é o trabalho, né, que o Senhor dá para a gente. Uhum. E até aproveitando que você falou desse contexto mais amplo, no seu livro anterior, que aliás recomendo muito também, O Enredo da Salvação, foi o livro sobre o qual nós conversamos, né, no treinamento em janeiro, você fala, né, sobre essa visão integrada da nossa história, à luz da Bíblia, do agir de Deus na criação, queda, redenção, consumação e a relação com a humanidade em todas essas etapas. E aí, nesse livro, creio que tem até um trecho que você comenta um pouco disso, você fala que você aplica isso numa visão de trabalho também, onde a gente pode enxergar o trabalho dentro desses contextos. E
Como o entendimento disso pode mudar a visão de um cristão quanto ao seu trabalho cotidiano? Eu fico até feliz que você tenha feito essa pergunta, Rodrigo, porque o que acontece é o seguinte, acho que muito dessa crise que eu acabei de descrever, que muitos evangélicos enfrentam e que eu mesmo deparei nos primeiros anos da minha caminhada cristã, vem de um entendimento reducionista, né, de uma percepção, de uma definição reduzida do que de fato é a obra salvífica de Jesus, né? Então o evangelho para muita gente é aquela coisa de Jesus morreu pelos meus pecados e graças a isso eu posso ir agora para o céu, eu posso viver em paz porque eu tenho a garantia de que um dia eu vou para o céu. Só que quando a gente dá um passo para trás e tenta entender como a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, nos apresenta o Evangelho e aquilo que a gente chama de salvação, a gente percebe que salvação no enredo bíblico mais amplo, sim, tem a ver com a maneira como Deus resolveu o nosso pecado e garantiu o nosso destino futuro na obra de Jesus, mas isso é apenas um aspecto daquilo que Deus realiza em Cristo. E aí, se você lê o enredo da salvação, você vai perceber, o enredo da salvação, eu digo o enredo bíblico, não o livro o Enredo da Salvação, né? Eu espero que você perceba isso lendo o livro Enredo da Salvação também. Mas se você ler Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que o propósito de Deus para o mundo e para a humanidade diz respeito à criação como um todo. E que, portanto, essa coisa que a gente chama de salvação envolve não somente a resolução dos nossos pecados, mas diz respeito também à restauração de toda a nossa vocação como seres criados à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, foram criados e são chamados de novo em Cristo a serem regentes de Deus no cosmos, né? Então, na verdade, esse livro sobre trabalho é um spin-off, né, do livro Enredo da Salvação, porque quando a gente começa a entender salvação em termos da restauração da própria vocação humana, inevitavelmente a gente é levado a se perguntar, então, como é que a salvação impacta as minhas atividades cotidianas, os meus afazeres. É inevitável, é uma pergunta que segue naturalmente dessa conclusão de que a salvação envolve a ressurreição e a restauração de todo o cosmos e de toda a atividade com a qual nós nos envolvemos, né? Como seres criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, se você lê o enredo da salvação antes do livro Trabalho, Propósito e Descanso, é quase que como que um episódio inevitável que a gente precisa falar sobre trabalho, então. Porque se tudo diz respeito à nossa própria identidade como seres humanos, isso necessita essa pergunta, né? Então, como é que a gente entende trabalho e descanso, né, dentro dessa perspectiva da narrativa bíblica mais ampla, né? Isso me lembrou até uma frase que a gente usa nesse contexto de ABP e de ABU, que é relativa aos nossos estudos bíblicos, que o estudo bíblico sem aplicação é só informação. Então, queremos chegar nessa aplicação, né? Como isso vai mudar meu dia a dia? Toda essa informação, né? Que esse conhecimento na palavra de Deus adquirido. Uhum. E esse livro dá algumas ideias boas para a gente nesse sentido. Uhum. E eu acho que o livro do trabalho, esse livro Trabalho, Propósito e Descanso, ele, como eu falei, não se propõe a apresentar ideias absolutamente novas, né? Então tem ali algumas obras disponíveis em português, tem o livro do Keller, por exemplo, que é um livro muito bem conhecido por todos, o livro do Paul Stevens também. Só que eu acho que o que eu tento fazer, que é um pouco diferente do que os outros livros fazem, é apresentar uma perspectiva bíblica sobre o trabalho com essa abordagem mais bíblico-narrativa, né? Então, como é que a gente entende trabalho à luz desse enredo que está implícito, e muitas vezes explícito, de Gênesis a Apocalipse, né? Eu acho que fazer isso é importante, porque isso nos ajuda a entender que o trabalho
nosso de cada dia é parte central naquilo que Deus realizou para a nossa salvação. Então, ser salvo significa entender que Deus redimiu o nosso trabalho também. E continua a redimir, ou continua a expressar a redenção que ele realizou, ele continua a fazer isso por meio do nosso trabalho também, por meio das nossas atividades que a gente chama de trabalho, né? Então eu acho que se tem um diferencial nesse livro em relação aos demais que foram publicados antes, sobre o assunto, eu acho que esse é o diferencial. Eu dou um pouco mais de detalhe em como o enredo bíblico elucida a maneira como nós devemos entender o trabalho à luz da criação, da queda e também dos atos redentivos de Deus na história que culminam na vida, morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é crucial para a gente entender o impacto que o nosso trabalho pode ter hoje, né? Porque graças à vitória que Jesus conquistou sobre a morte em sua ressurreição, o nosso trabalho não é mais em vão. A morte não cancela mais aquilo que a gente faz. A gente está colhendo para essa realidade vindoura da nossa própria ressurreição em Cristo. Então, eu acho que é isso que conecta também com o primeiro livro, né, do enredo da salvação. Amém. Eu até para perceber a empolgação ao falar disso. E é legal também que o livro ele traz, né, esses exemplos, né, que a gente tem na Bíblia. A Bíblia também nos dá exemplos de aplicação, né, do enredo da salvação. E você coloca 2 no livro, as histórias de Ruth e José do Egito. E é legal perceber que, assim, eles não são grandes heróis, como a gente vê, por exemplo, né, Sansão, Davi, né, pessoas que fizeram feitos grandiosos, mas pessoas comuns, né, vivendo em contextos comuns da sociedade da época. Uhum. E o que eles podem nos ensinar para a gente colocar em prática no dia a dia esses exemplos? Tem uma grande ironia aí, né, Rodrigo? Porque, assim, você falou que José e Ruth não são necessariamente heróis, né? E aí você usou Sansão e Davi, né? Mas se você parar para comparar friamente esses personagens, você vai ver que, embora, por exemplo, Davi e Sansão tenham tido um impacto mais visível, digamos assim, né? Do ponto de vista dos padrões de Deus de sucesso, eles não foram tão bem assim, né, no final. A gente conhece a história do Davi, como é que termina a história do Davi, né? A vida dele culmina numa guerra civil ali, entre os seus sucessores, por conta do pecado que ele mesmo cometeu, né? E Sansão nem se fale, né? Sansão, eu aqui na igreja onde eu sirvo como pastor, eu proibi os obreiros lá do Infanto Juvenil a ensinar as crianças que Sansão é um grande herói. Sansão foi uma pessoa usada por Deus, mas ele não é para ser imitado. Eu falei, se vocês ensinarem meus filhos que é para eles imitarem Sansão, eu vou ficar chateado, porque não é para imitar Sansão, né? Só que, por outro lado, ironicamente, Ruth e José não tinham superpoderes, né? Eles não foram... A Ruth não rasga um leão no meio, né? Ela não dá uma surra nos filisteus. E ela viveu na época dos juízes ali, né? A qual pertencia Sansão. Mas olha em que a vida dela culmina, né? Ela dá continuidade não, ela na verdade dá início àquilo que vai se tornar a linhagem do grande rei Davi, que é o tataravô do grande rei Jesus, né? Então ela é inserida nessa genealogia, só que aqui que tá, né? A Ruth foi uma pessoa que honrou a Deus em tudo, né? Inclusive com o seu trabalho. Então, o que eu espero que fique claro nesses capítulos em que eu discuto a história de Ruth e tento conectar a história de Ruth com essa ênfase no trabalho como produção de Shalom, né?
de ordem, de florescimento de vida, é que por conta da fidelidade de Ruth ao seu, por meio da sua vocação de produzir Shalom, Deus pôde fazer algo muito grandioso por meio dela, e o detalhe, ela nem fez noção disso, a gente sabe disso, porque a gente olha para trás e conhece a história, a gente vê o quebra-cabeça montado, ela não. Mas até hoje a gente fala dela. A mesma coisa José, né? José, quem era? Era o caçulinha, filhinho de papai, queridinho do papai, né? Do Jacó. Mas é por meio dele também, num ambiente em que ele se vê forçado a exercer um trabalho que ele não tinha escolhido, que, enfim, era para ele fazer e não tinha escolha, mas por conta do aprendizado de José de ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância onde ele se encontrava, é que Deus pôde cumprir um propósito muito, muito importante também, que foi preservar a linhagem ali do Abraão, né, preservar a descendência de Abraão e preparar o caminho para o êxodo, né, nada menos que isso. Então eu diria isso, eu acho que a Bíblia está cheia de ironias, né, de pessoas que, segundo o nosso padrão, não seriam necessariamente admiradas por nós hoje, né? Eu não sei se Ruth e José seriam celebridades do gospel do Instagram, sabe? Eu não sei se eles teriam canais de YouTube com pessoas falando, olha só que grande figura e tudo mais. Mas veja a vida deles, né? E por vida deles eu quero dizer não somente aquilo que a gente chamaria de espiritualidade, as horas de oração que eles gastaram, né? Mas a forma como eles honraram a Deus em todas as coisas, né? Com tudo aquilo que eles fizeram. Então, eu queria que a gente prestasse mais atenção a esse tipo de coisa na Bíblia. Eu acho que isso pode ser um exercício muito libertador para a gente. Eu concordo. E é interessante, quando pensamos no contexto de trabalho, a gente, às vezes, né, vê, né, como ideal, né, de gerentes, líderes, né, empresas, pessoas mais como Sansão e Davi, né, do que como Ruth e José, que honram, mesmo nas pequenas coisas. A gente quer a pessoa, assim, com força, né, com autoridade, e isso mostra, né, quanto que a gente, né, vê errado a nossa sociedade, né, em vez de olhar, né, com olhos bíblicos, olha com olhos da própria sociedade. Uhum. E a gente olha para a própria Bíblia usando esses olhos também, né, ao buscar, né, os grandes heróis, como se fossem heróis da Marvel, da DC, ao invés de buscar aqueles que, de fato, foram honrar e obedeceram a Deus. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, agora, aproveitar e perguntar uma outra questão que está mais nos últimos capítulos do livro, que é sobre o Shalom. O livro fala muito sobre Shalom, esse conceito, né, que às vezes é meio místico em alguns meios evangélicos. Mas o que você pode nos dizer sobre esse conceito e a importância dele para o cristão? O Shalom é aquilo que Deus estabelece na criação, né? Embora o termo Shalom não ocorra em Gênesis 1 e 2, é uma palavra que vai ocorrer mais adiante no enredo bíblico, a ideia está presente lá em Gênesis 1. O que Deus faz em Gênesis 1? Ele estabelece ordem a partir do caos, certo? Ele cria a partir do nada e, ao criar, ele também ordena o cosmos. Isso aqui é fundamental para a gente entender a narrativa da criação, na verdade, e a própria razão de ser da humanidade. Por que Deus cria a humanidade? Essa coisa, inclusive, de Deus criar a humanidade à sua imagem e semelhança, existe um debate milenar em torno do que constitui a imagem e semelhança de Deus na humanidade, né? E tem algumas tradições que vão dizer, embora hoje o pessoal não abrace mais essa ideia, mas por muito tempo teve gente que disse que não, é a racionalidade humana que determina a imagem e semelhança de Deus, né? O que eu acho muito perigoso a gente definir dessa forma, né? Porque se a nossa cognição é aquilo que representa a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que uma pessoa
que tenha um problema cognitivo, por exemplo, né, enfim, sofre um acidente e aí ela perde a cognição, ou de alguma enfermidade, ou alguma questão de nascença mesmo, né, quer dizer que ela não é humana, quer dizer que ela não ela perdeu ou não possui a imagem e semelhança de Deus. E tem várias maneiras que a igreja, ao longo dos séculos, tem tentado definir essa questão da imagem e semelhança de Deus. Quando a gente lê Gênesis 1 e 2, porém, a gente percebe que essa coisa chamada imagem e semelhança de Deus diz muito mais respeito a uma vocação a qual nós fomos criados do que algo, do que uma coisa, sabe, que pertence a nós. E essa vocação a qual nós fomos criados diz respeito à nossa responsabilidade de dar continuidade àquilo que Deus começou na criação. Então, quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente percebe esse retrato de um Deus que cria todas as coisas, coloca ordem em todas as coisas, e ele cria a humanidade para que a humanidade continue a fazer a manutenção disso que Deus iniciou. Né? E aí, quando a gente percebe isso, a gente descobre que a manutenção da ordem do universo, que a gente define aqui no livro como a manutenção do shalom de Deus, da paz, da possibilidade de florescimento, né, da segurança, enfim, de todas essas coisas. Shalom tem a ver com essa ideia de que as coisas estão funcionando como elas devem funcionar. Tá? Tem essa ideia. O conceito hebraico de shalom é isso, tá? Então, quando o judeu hoje cumprimenta o outro com shalom, ele não está simplesmente dizendo paz no sentido de ausência de guerra, ele está declarando essa harmonia estabelecida na criação, né, por um para o outro. Então, quando a gente entende isso, a gente descobre que a nossa razão de ser como seres humanos é manter essa ordem que Deus estabeleceu na criação. Tá? Então, a importância da gente entender Shalom se explica aí. E aí, dada a centralidade dessa ideia do Shalom, a gente precisa entender a salvação, a obra de Cristo em sua vida, morte e ressurreição, como a garantia de que esse Shalom de Deus terá a palavra final no final das contas. E que, portanto, a gente se torna participante dessa realidade. Né? E eu acho que isso nos dá uma percepção bastante ampliada das coisas, né? Eu esqueci exatamente qual foi sua pergunta agora, Rodrigo. Tinha a ver com... Eu sei que eu estou falando de Shalom aqui, mas eu estou tentando lembrar onde que eu tenho que aterrissar. Você respondeu tudo, que era... Eu perguntei sobre o conceito e a importância dele para o cristão. Tá tudo dentro. Isso. Então, ser cristão... Porque, assim, a gente tem essa mania também de achar que o cristão é uma coisa... assim, à parte, né? Mas, gente, o que significa você ser cristão? Significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ter a possibilidade de ter a imagem de Deus restaurada em nós. Então, você ser salvo é você ser recolocado nessa vocação original, fundamental e suprema que Deus deu para a humanidade de ser seus representantes na Terra. Então, ser cristão é ter a possibilidade de voltar a ser humano como Deus desejou. E como a gente faz isso? Seguindo o ser humano perfeito, que é o próprio Deus que se fez ser humano perfeito. Então, ser cristão tem tudo a ver com a possibilidade de a gente fazer as pazes com esse nosso propósito fundamental de fazer a manutenção do Shalom de Deus no mundo. Então tem gente que acha que ser cristão é algo até diferente de ser humano. Tem muito cristão que quer ser anjo, né? Que quer ser qualquer coisa menos humano, mas ser cristão é voltar a ser humano. Porque o pecado nos tornou bestiais, o pecado nos deformou, né? O pecado nos tornou muito como Sméagol, né? Aquela criatura obscura ali, né? Meio tenebrosa e tal. Então, o que é ser salvo? É a gente voltar a ser humano.
E Deus nos ensinou isso, o próprio Deus nos ensinou isso, ele mesmo se fazendo como um de nós, né? Então, a importância de a gente entender a nossa vocação ao Shalom, e em conexão com a nossa vocação cristã, é essa. Ser cristão é ser reconciliado com a nossa vocação suprema de ser mantenedores do Shalom, né? De ser zeladores do cosmo, em nome de Deus. Sim. É interessante você falar sobre essa questão de você ver a parte, né? Cristão se vê a parte, que isso afeta alguns vocabulários que a gente usa no dia a dia, como salvação de almas, e a gente acaba esquecendo que, assim, se você fala só em salvação de almas, você fala de separar uma parte, né, de você que vai ser salvo e o que vai acontecer com o resto. Pois é. A Bíblia, ela caminha mais para essa restauração completa, né? Sim, com certeza. E uma outra questão que eu lembrei, quando estava falando sobre o Shalom e, assim, colocar ordem no caos, eu lembrei de uma figura que é usada no livro da Tish Warren, Liturgia do Ordinário, que é sobre arrumar a cama, né? Então, pequenos atos do dia a dia que você põe ordem no caos, né? Então, algo até muito importante ensinar as crianças, né? Já discipulá-las nesse caminho, para que elas coloquem em ordem sua vida, que é o desejo de Deus, né? Para que eles cuidam da criação. Exatamente. Os maridos, né? Os maridos, eu acho que as esposas vão gostar do que eu vou falar agora, mas os maridos trabalham colocando ordem na louça, por exemplo, ajudando, né, as esposas a colocar ordem na louça, ou na fralda suja das crianças, né? Tudo isso, gente, é trabalho, viu? Tudo isso faz parte da razão pela qual Deus nos criou e nos salvou em Cristo. Já pensou, né? É uma ideia interessante, né? Jesus viveu, morreu e ressuscitou para lidar com o problema do nosso pecado, com a morte, com a consequência última do nosso pecado, que é a morte, mas também, consequentemente, ele morreu e ressuscitou, viveu, morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse voltar a ser ser humano de verdade, regentes de Deus de verdade. Isso significa aprender a lavar a louça, aprender a trocar a fralda das crianças, né? Aprender a educar, aprender a colocar ordem no caos diário da nossa vida, né? É um pensamento interessante. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que a gente pudesse aprender a trocar fralda. Eu queria que vocês ficassem com essa, né? De tudo que a gente está falando, homens, fiquem com essa, né? Reflitam. Isso. E apliquem, pratiquem. Eu tenho uma última pergunta para essa parte guiada, pensando na conclusão, que ela fala bastante sobre chamado universal, específico, e é uma conversa que a gente tem bastante nos nossos encontros da APP também, e queria perguntar como é que o livro nos ajuda a ter essa visão mais equilibrada. A gente já comentou até bastante disso, mas o que você mais poderia dizer? Eu queria muito que a gente entendesse, que o leitor entendesse que chamado não é essa coisa mística que os evangélicos tornaram o chamado a ser, né? Então, é impressionante como você fala de chamado para algumas pessoas. Isso até entrou no meio secular, né? Essa coisa do coaching, a gente está vivendo essa cultura do coaching, da autodescoberta. E veja bem, eu não sou inteiramente contra, eu acho que tem coisa que, enfim, colocar ordem na vida da gente, organizar a nossa vida, sempre é uma coisa desejável, né? Mas o que acontece é que até nesse ambiente mais secular, do coaching profissional, né, fala-se muito de vocação e de chamado e tal, mas quase que como uma coisa Kung Fu Panda, sabe? Você se descobre, aí vem uma iluminação e tal, e aí você se entende como aquilo, e aí tudo na sua vida gira em torno daquela atividade que você supostamente entendeu que é o seu chamado. Eu queria muito desmistificar essa ideia, porque essa ideia é profundamente destrutiva. Porque tudo aquilo que não é Deus e que passa a definir a nossa identidade é um ídolo, e todo ídolo nos destrói, todo ídolo leva à morte. O ídolo não é capaz de nos dar a vida eterna,
E tudo que vira um fim em si mesmo acaba destruindo a vida da gente. Então eu queria desmistificar isso e recolocar os nossos olhos naquilo que eu acho que é uma visão um pouco mais saudável e um pouco mais bíblica e, portanto, mais saudável dessa questão de chamado. O chamado tem muito mais a ver com a nossa fidelidade a esse propósito fundamental que Deus nos deu de produzir Shalom, do que a algo específico que a gente precisa fazer da nossa vida. Veja, eu não estou dizendo que não existe isso, tá? Eu acredito que Deus escreve a sua história por meio de nós e ele faz isso de forma particular e peculiar aquilo que diz respeito a nós, tá? Mas quando a gente coloca a nossa preocupação só nisso, a gente perde de vista aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante é que existe um chamado mais fundamental, que é o de sermos fiéis a Deus onde quer que nós estejamos, né? E aí, na conclusão, eu tento sugerir 3 caminhos de discernimento para isso, né? O chamado sempre é contextual, o chamado diz respeito a quem nós somos, de fato, as nossas habilidades, né? Eu tenho certeza absoluta que meu chamado não é e nunca vai ser tocar na USESP, por exemplo, né? Porque eu não tenho inclinação musical nenhuma quase, certo? Então, claro que a gente pode falar de chamados específicos, a gente deve tentar discernir isso, né? A gente só não pode perder de vista o contexto adequado que vai nos permitir, de fato, discernir o nosso chamado pessoal. Então, o contexto é importante, as nossas peculiaridades como seres criados de forma única por Deus é um componente importante nesse processo, e a questão da nossa fidelidade, né, onde a gente estiver aos propósitos de Deus, né, assim como Ruth, por exemplo, né. Então, o chamado pode ser, a gente pode descobrir o chamado como algo extremamente dinâmico. O chamado não é essa coisa engessada, um molde que a gente se enfia nesse molde e acabou, está tudo resolvido e nunca pode mudar. Chamado é uma coisa que muda mesmo. O meu chamado hoje se expressa de uma forma completamente diferente que se expressou 10 anos atrás. E isso pode mudar daqui 10 anos. Essa questão do lado específico do meu chamado, certo? Agora, se eu entendo ou defino o chamado como essa coisa mística lá Kung Fu Panda, né, a gente fica incapaz de discernir essas questões e a nossa vida sempre vai viver nessa crise, né, ó vida, ó céus, para que eu existo, eu não gosto do meu trabalho, ou eu gosto, eu não quero mudar, a gente vive inseguro. Então eu acho que o outro caminho, o caminho que as escrituras como um todo propõem, e que a história de José e de Ruth ilustram, nos oferecem recursos muito mais adequados, eu acho, para a gente entender essa questão do chamado. Poxa, eu fiquei refletindo aqui e eu lembrei, a história de Ruth, por exemplo, você vê Noemi, ela deve ter passado por uma crise assim, né, qual é o meu chamado agora, né, morreu o marido, morreu os filhos, estou sozinha, então parece que ela vive essa crise, né, que a gente vê em nosso tempo, mas Deus dá um propósito para ela e ela tem um papel fundamental para que você tenha, né, o casamento de Ruth com Boaz, a resolução daquele conflito de terra, e você possa ter ali a formação de uma família que vai ter um grande impacto no enredo da salvação. Então, exatamente. Então, será que ela imaginaria, né, que chegaria nesse ponto? Deus a chamaria para isso? Pois é. E aí tem um outro detalhe nesse exemplo que você deu, Rodrigo, que vem à minha mente agora, é que a questão do chamado é profundamente comunitária, né? Porque a Noemi estava numa crise existencial até, não era nem só de vocação, a Noemi não sabia o que fazer da vida, ela muda o nome dela, ela fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Amarga, né? Pelo amor de Deus, né? Você já viu alguém dizer isso? Ó, Rodrigo, não me chama mais de, sei lá, Elizabeth, me chama de feiosa, né? Sei lá. É um retrato de alguém que está numa crise muito, muito profunda, mas a graça de Deus alcança ela por meio da sua nora. Então, olha como a comunidade também tem um lugar
central nessa questão, né? Nós precisamos ser também agentes de extensão da redenção de Deus para cada um, né? E é isso que a Ruth faz. Então eu concordo com você, Rodrigo, você tem toda a razão. Muito bom. Bom, esgotei as perguntas do meu roteiro, conseguimos passar por todo o livro, mas eu vou deixar agora um momento, primeiro agradecer, né, pela conversa até aqui, e deixar um momento mais aberto para os outros participantes falarem também. Eu vi que chegou alguma coisa no chat. Paulo, você pode ler para a gente o que está no chat? Posso ler sim. Quem mandou a pergunta foi a Juliana Hediger, acho que eu li certo. Ou melhor, né? É o João, né? No perfil da Juliana. Eles é da BU Ribeirão Preto. E tem algumas pessoas aqui, né? Junto deles, ouvindo. E pergunta se existe alguma importância em distinguir o trabalho e o negócio, né? Olhando para aquilo que ele estava falando de salvação. Uhum. Há alguma importância na distinção entre trabalho e negócio? Olha, depende, né? Eu acho o seguinte, tem muita gente... O que eu tento desconstruir nesse livro aqui é essa equiparação automática entre trabalho e profissão. Porque, por exemplo, você pega o livro do Keller, você pega o livro do Paul Stevens, esses são livros excelentes, são muito bons, eles abriram caminho para muita reflexão boa sobre esse assunto, só que eles estão escrevendo para o Ocidente, e o Ocidente vive já uma cultura de hiperprofissionalização. Então, falar de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, é necessariamente falar da profissão que você exerce. E é claro que o trabalho se expressa na nossa profissão. Então, se você tem um business, né, um negócio, João, é claro que o seu trabalho vai se expressar de forma muito significativa no seu business, no seu negócio. Só que o que eu tento fazer nesse livro é dar um passo para trás e dizer, é verdade, ser pastor e ser professor e ser escritor é o meu trabalho. Mas o meu trabalho não se resume somente a isso. Trabalho tem essa ideia de manutenção do shalom que Deus estabeleceu na criação. Tá? Então, existe uma distinção, mas não existe também. Eu responderia a sua pergunta da seguinte forma. Todo negócio com o qual você se envolve, João, é trabalho. Mas nem todo trabalho que você é chamado a realizar vai desembocar naquilo que você faz nos negócios com os quais você se envolve. Porque vai ter trabalho que você vai ter que fazer em casa, vai ter trabalho que você vai fazer na igreja, vai ter trabalho que você faz na sua comunidade, no seu bairro, certo? Então, a gente tem que ter uma ideia mais ampla, mais abrangente, uma definição mais abrangente de trabalho, dentro do qual a gente coloca a nossa profissão em perspectiva. Percebe? Porque senão a gente começa a enxergar como não trabalho aquilo que biblicamente é trabalho, sim. Então, só para dar um exemplo, né? Quando eu estava lá no Canadá, no Regent, eu trabalhei, além dos meus estudos, na segunda metade do meu trabalho, dos meus estudos, né? Eu precisei arrumar um emprego, na verdade, vários empregos, trabalhei várias coisas ali, mas um deles foi na Secretaria de Admissão de Alunos. Então, eu era o estagiário ali, basicamente, que fazia a triagem dos documentos, mexia com essa coisa de escritório papelada, né? Tirava xerox, essas coisas aí que alguns aqui devem saber, né? E aí uma das razões por que eu precisei arrumar aquele emprego foi que a minha esposa estava grávida nos estágios finais da gravidez ali da nossa primeira filha, né? E aí a Isabela nasceu, ela teve muito problema com sono, né? Ela só começou a dormir mesmo com 1 ano e meio de idade, assim. Os meus cabelos brancos surgiram tudo nessa época. Não é mentira, é verdade. As pessoas acham que eu tô brincando, mas não é.
Aí, o que aconteceu foi que lá no Canadá, para pai, os pais têm 1 mês de licença paternidade, né? As mães têm 1 ano de licença maternidade, né? Maravilha. E aí eu fiquei 1 mês ali em casa, curtindo a filhinha e tudo mais, apanhando muito também, né? Pais de primeira viagem. E aí venceu a minha licença paternidade, eu voltei lá para o escritório, né? Eu cumpria de 6 a 8 horas por semana eu fazia, né? Eu cheguei lá e tal, e aí tinha uma pilha de trabalho para eu fazer, né? Uma pilha de folders para organizar, xerocar e arquivar, enfim. E aí chegou um momento que eu nem me dei conta, mas eu já estava lá mais tempo do que eles esperavam que eu ficasse naquele dia. E aí a minha chefe veio e falou assim: ô Bernardo, você não vai para casa, não? E aí eu falei para ela: não, eu vou ficar mais um pouco porque eu tenho ainda muito trabalho para finalizar, né? Ela falou: não, você tem trabalho para fazer na sua casa também. Então esse trabalho aqui você deixa, amanhã você termina e depois no dia seguinte você termina se você não conseguir. E aí você agora tem que fazer o seu trabalho lá na sua casa, que é ajudar a sua esposa com a sua filha. E aquilo me deu, assim, sabe, me deu uma aplicação prática instantânea naquela hora. Eu falei: rapaz, não é que é verdade? Eu tenho ainda trabalho a fazer quando eu voltar para casa, e eu preciso agora ir para o meu outro trabalho, entre aspas, né? Então aquilo me ajudou a ilustrar essa questão de que o trabalho não se resume apenas à nossa profissão. Agora, com isso eu não estou relativizando a importância da nossa profissão, viu, gente? No livro, aliás, eu deixo muito claro que a nossa profissão é um dos espaços primordiais para o qual Deus nos chamou para brilharmos a sua luz, para que sejamos discípulos de Jesus. Então, você ser advogado, você ser médico, você ter um negócio, é terrivelmente importante, porque ali é o lugar onde você vai exercer o seu sacerdócio. E Deus não está interessado somente em que você seja um bom negociante. Deus está interessado em propor, por meio da forma como você exerce o seu negócio, uma maneira cristã de se fazer negócio. Então, Deus tem interesse sim no seu negócio. Deus, tem uma autora chamada Amy Sherman, que ela diz o seguinte: Deus se importa muito com advogados, mas ele se importa também com a lei. Deus se importa muito com médicos, ele quer médicos cristãos, mas ele quer médicos cristãos porque ele quer que a medicina seja feita de forma a refletir quem ele é. Deus se importa com a medicina, com a atividade mesmo propriamente dita, entende? Então, de maneira nenhuma eu estou relativizando a importância disso, mas eu acho que a gente precisa de uma visão um pouco mais ampliada sobre o assunto. Tá? Eu não sei se responde, se não respondeu, João, você volta comigo aqui, tá? Mas eu acho que eu iria nessa direção. Joia? Será que eu sigo adiante aqui, Rodrigo? Tem mais uma pergunta no chat. Sim, acho que pode seguir. Se o João quiser enviar uma mensagem pelo chat ou abrir o microfone, fica à vontade. Pode seguir. Então, como encontrar a adequação no exercício do trabalho, sem cair nos extremos da repulsa pelo ordinário ou da sobrecarga na busca de fazer tudo para a glória de Deus? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como encontrar a adequação no exercício do trabalho sem cair nos extremos da repulsa pelo ordinário ou da sobrecarga na busca de fazer tudo para a glória de Deus? Eu acho que a gente precisa, para evitar cair nesses dois extremos, a gente precisa entender que a Bíblia também nos apresenta uma visão muito realista do trabalho também. Então, a Bíblia nos apresenta essa visão absolutamente sublime, exaltada do valor do trabalho, mas logo no capítulo 3 a Bíblia fala também que trabalho se tornou uma coisa bastante complicada por conta do pecado.
tá? E eu acho aqui, só um parênteses, eu acho muito, muito instrutivo que uma das coisas que são diretamente afetadas pelo pecado de Adão e Eva seja o trabalho humano. Tá? Só que a Bíblia nos apresenta também esse movimento de Deus de chamar um povo para si, para modelar uma vida no trabalho que seja redentiva, ou que expresse esse propósito redentivo de Deus. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente evitar cair nesses dois extremos é ter um olho nessa ênfase absolutamente realista que a Bíblia nos dá sobre o problema do trabalho, que foi afetado pelo pecado, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá um olhar de esperança para o nosso trabalho, porque Deus redimiu o nosso trabalho e, em última instância, essa redenção será consumada na ressurreição. Então, quando a gente tem uma visão realista do trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente se lembra daquilo que Deus realiza ao longo da história da salvação, e que essa salvação culmina na vida, morte e ressurreição de Jesus, a gente tem um olhar de esperança para o nosso trabalho. Então, uma das teses que eu tento defender aqui nesse livro é que o nosso trabalho, graças a Jesus, se torna um exercício de esperança. Por mais difícil que ele possa ser, o nosso trabalho não é mais em vão, porque Jesus reverteu o problema da morte, ele reverteu o problema que cancela o valor do nosso trabalho. Então, se torna, de fato, um exercício de esperança na redenção que Deus vai consumar no último dia, o nosso trabalho, tá? Então, eu acho que aqui que está o nosso ponto eu não gosto muito desse termo, mas eu vou usar, tá? O nosso ponto de equilíbrio, né? É olhar para o nosso trabalho e reconhecer que ele muitas vezes não é fácil, mas a gente entender que, graças a Jesus, a nossa relação com o nosso trabalho ganha um significado diferente e mais profundo, de espaço onde eu semeio esperança e que eu vou colher essa esperança no futuro, na ressurreição. Espero que ajude aí, espero que responda de alguma forma a sua pergunta. Tá? O André está perguntando aqui qual o lugar do descanso nessa narrativa, né? Um dos motivos da inimizade com o trabalho é a opressão do tempo, da cobrança, da sobrecarga. Eu concordo com você, André, eu até fico feliz que você tenha feito essa pergunta, porque descanso é um tema central que eu discuto nesse livro também. Está embaçado aqui por causa do efeito, né? Mas vocês sabem, né? Que é o livro Trabalho, Propósito e Descanso. Não dá para a gente entender trabalho, biblicamente, sem qualificar trabalho com descanso, porque na própria criação, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então, o trabalho só é, de fato, um exercício de shalom quando ele caminha ao lado da necessidade que nós temos de seguir o próprio padrão de Deus na criação, que trabalhou e descansou. Então, o trabalho, o descanso, na verdade, é aquilo que dá o contexto correto para o nosso trabalho. Porque no descanso de Deus, o que Deus está declarando lá em Gênesis 1, é que, tendo colocado ordem em todas as coisas, Deus governou sobre o cosmo que ele criou. Essa ideia de Deus descansar no 7º dia tem muito mais a ver com Deus exercer o seu domínio finalmente do que com Deus calçar suas sandálias Raider e deitar na rede. O descanso de Deus tem muito mais essa ideia de Deus exercer governo do que ele dar uma bocejada e colocar um capim na boca e o chapéu de palha, né? Isso é importante, porque isso significa que nós também, ao seguirmos esse padrão de harmonia entre trabalho e descanso, quando nós descansamos, nós estamos reconhecendo quem de fato governa o mundo, quem de fato governa o cosmos e quem de fato governa as nossas vidas. Então, o descanso, para nós, tem essa função de renovar as nossas forças, com certeza,
Mas, acima disso, a prática nossa do descanso é um exercício de reconhecimento de quem de fato tem o controle de todas as coisas. Então, o nosso descanso é um exercício de adoração, antes de tudo. Muito mais do que um exercício de tomar fôlego, é um exercício de adoração. Tá? E aí, o que acontece é que o descanso coloca o trabalho em perspectiva. O descanso é aquilo que nos protege de sermos escravizados pelo nosso próprio trabalho. O descanso é aquilo que nos permite encarar o trabalho como, de fato, algo que é para um propósito maior, que é o propósito de Deus, e não somente para a nossa realização individual. O descanso, então, é aquilo que vai colocar todas as coisas em perspectiva. Portanto, a harmonia entre trabalho e descanso é aquilo que representa o nosso shalom, né? E aí, eu acho que você mesmo responde a sua própria pergunta, quando você diz um dos motivos da inimizade com o trabalho é a opressão do tempo, da cobrança, da sobrecarga. E o único antídoto para isso é o descanso sabático. O Walter Brueggemann, vocês conhecem o livro dele, mas se bem que eu não sei se está em português. Tem um livro dele, Sabbath as Resistance, né, que é o sábado como resistência. Ele desenvolve essa tese de que o sábado é uma forma de você resistir à imposição dessa cultura de produção muito dominante em nosso contexto. É curioso, você sabe quem é a primeira pessoa que chama, na Bíblia, a primeira pessoa que chama os outros de preguiçoso, e que vocês têm que trabalhar, porque vocês não podem descansar, porque descansar é coisa de preguiçoso? É Faraó. Volta lá na Bíblia e lê. A primeiro personagem na Bíblia que chama os outros de preguiçoso é Faraó, quando ele está oprimindo os hebreus. E a gente vive num mundo da produtividade, né, em que o espírito do Faraó é o espírito que impera, né? E, portanto, o nosso próprio trabalho se torna o nosso Deus. O descanso sabático é aquilo que vai nos proteger disso. Espero que responda a sua pergunta, André. A Mariana Rosa colocou aqui... Oi, diga, Rodrigo, desculpa. Não sei comentar isso. Ela colocou mais comentário. É que é 10h20. A gente tem tempo para o comentário da Mariana, que é muito pertinente. Só estava de olho no horário aqui. Tá. Vamos lá, então. A Mariana diz assim: confesso que às vezes o próprio momento de descanso não usamos para descanso. Como, por exemplo, muitas vezes acabamos colocando vários compromissos e atividades no nosso descanso e no fim nos sobrecarregamos ainda mais. E o que era para ser renovo se torna mais desgastante. É verdade, Mariana, isso aqui é um fenômeno muito real, viu? Vocês leram, né, o livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço? Vocês têm que ler esse livro, leiam esse livro. Não foi escrito por um cristão, mas parece que foi até, né? Ele basicamente diz que nós somos os opressores de nós mesmos, porque nós ficamos impondo sobre nós uma exigência de produtividade que nos impede até mesmo de descansar, né? E aí, Mariana, eu não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro aqui, mas nos últimos capítulos, antes da conclusão, eu tento explicar o que de fato é descanso. Porque, de fato, tem muita gente que acha que está descansando, mas não está descansando. Celular, por exemplo, né, só para dar um exemplo prático aqui, né? Celular é uma potestade, né, gente? Porque o horário que você devia parar para descansar, você não está descansando porque o celular está exigindo toda a sua devoção ali, nas redes sociais, a última polêmica do Twitter, e tudo mais, e aí a gente não descansa, né? Porque a gente vive nesse mundo que vai contra essa ideia da necessidade do descanso. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender a descansar de verdade. E aí eu sugiro alguns caminhos aqui nesse livro. Espero que ajude. Tá? Dá tempo de falar da pergunta da Márcia, Rodrigo? Dá sim.
A gente tinha planejado aqui até 10h30, então dá tempo. Então, a Márcia pergunta, nesse sentido, mesmo José sendo forçado a exercer um trabalho que não tinha escolhido, nesse trabalho havia um propósito, mas podemos dizer que havia descanso, shalom, né? A questão, vamos lá, vamos por partes, né? Com certeza, José, né? É aquele personagem da Bíblia que os coaches gostam muito de usar para falar, tá vendo, José foi exaltado, e você também tem que ser exaltado, né? Porque ele se tornou o homem mais poderoso do Egito e tudo mais, depois fala, oh, não. Mas a história de José, 99% dela é o contrário, é José o tempo todo onde ele não quer estar. E essa parte ninguém gosta de falar, né? Mas José, a narrativa dele é todinha contraditória àquilo que era a expectativa do José. O sonho dele, lá, que ele fala de forma muito, assim, arrogante para os irmãos e para os pais, né? Eu sonhei que todos vocês se curvavam a mim e tudo mais, né? Deus vai fazer algo completamente diferente. Mas Deus cumpre o propósito na vida do José, porque o propósito é de Deus e não do José. José não é o centro dessa história. Eu e você não somos o centro da história que Deus está escrevendo. Nós somos participantes pela graça de Deus, mas o assunto da história que Deus está escrevendo por meio de nós é Deus. E é isso que ele faz com José. Agora, o José, ele é escravo, né? Ele é vendido como escravo. E nesse sentido ele não tinha tanto descanso, né? Mas isso se explica porque pelo fato de que a história de José acontece antes da dádiva da Torá, né? Então, a história do José pressupõe uma realidade que já está tomada pela realidade de Gênesis 3, e que, portanto, a possibilidade de descanso, como Deus prescreve posteriormente lá na Torá, ainda não tinha sido explicitamente manifestada ali para o povo, né? Mas o que é importante é que quando José, então, assume essa posição de poder tomar algumas decisões no maior império do mundo, a gente vê a realidade do descanso se materializando na família de José, né? Então, eles conseguem encontrar alimento, eles conseguem se estabelecer lá no Egito, numa terra próspera, naquele contexto de fome, né? Então, a ideia está lá, embora José não tenha experimentado isso por conta do período histórico em que ele viveu, né? Mas o importante é que tudo vai depois ser prescrito na lei. E nos 10 mandamentos, o descanso está lá no meio, né? O descanso é muito importante, gente. O Brueggemann vai dizer, e eu concordo com ele, que o mandamento do descanso, que é o 4º mandamento, é aquilo que une os aspectos da adoração a Deus e da vida comunitária do povo, nos 10 mandamentos. É no sábado, é no descanso sabático, né, que essas realidades se aglutinam. Então, tudo isso vai se tornar mais claro só na lei. E a lei, os 10 mandamentos, vão obrigar o descanso sabático com base na criação. O que Deus fala lá na Torá, vocês têm que parar um dia da semana, por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas ele descansou no 7º. Então, a base da nossa necessidade para o descanso é sim pragmática, no sentido de que o descanso faz bem para a nossa saúde, mas antes de tudo é teológica. A gente tem que descansar porque Deus descansou e por meio do nosso descanso nós nos lembramos de quem Deus é. E nós nos lembramos da real razão por que nós existimos e por que nós fomos criados. Beleza aí, gente? Deixa eu devolver o microfone aqui para o Rodrigo, então. Muito obrigado. Acho que deu para responder bem as perguntas. E agradeço o pessoal no chat, fez perguntas excelentes, assim, para nos ajudar nessa conversa, enriquecê-la. Agora a gente está quase 10h30.
Então, faz um momento de pequenos grupos, mas eu agradeço demais, Bernardo, pelas palavras até aqui, pelos ensinamentos, o aprendizado, por aprofundar algumas questões que estão no livro também, e, assim, não deixe de recomendar o livro também, para contato com o pastor Bernardo, né? Sigam-nos nas redes sociais. Tomar cuidado para não virar uma celebridade, né? Como você mesmo falou. Eu nem tenho rede social, gente. Eu tenho uma página empoeirada lá do Facebook que eu checo uma vez a cada semanas aí, mas fiquem à vontade para me procurar lá. Um dos segredos do descanso, né? Tá indo. Muito bom, muito bom.